Oi, eu sou a May Mortari e o vídeo de hoje é uma resenha de Ninguém Nasce Herói, do Éric Novello, um livro nacional sobre resistência e luta. A iluminação desse vídeo e dos outros vídeos dessa semana vão estar um pouco diferentes porque as minhas lampadinhas aqui do fundo queimaram hoje, então eu não vou conseguir gravar com elas essa semana. Eu já vou comprar outra assim que eu conseguir e logo, muito em breve, eu espero, eu vou ter as minhas lampadinhas de volta. Eu sei que isso muda bastante a estética do vídeo. Eu não tô muito feliz com a estética dele, com as cores, de como ficou, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. E não queria atrasar também a resenha de Ninguém Nasce Herói, que eu sei que tinha bastante gente esperando. Então eu vou gravar assim mesmo essa semana, e na semana que vem, se tudo der certo, a gente já volta com as lâmpadas e com a iluminação do jeito que eu gosto e que eu sei que vocês acham bonitinho também. Eu já tenho esse livro faz algum tempo, eu ganhei ele em um sorteio na Martins Fontes, em um bate-papo com autores que tava rolando por lá. E nessa ocasião o Eric estava presente e eu inclusive consegui o meu Ninguém Nasce Herói com o autógrafo do autor, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, eu amo ter livro autografado na minha casa. E esse daqui era um dos livros LGBT nacionais que eu tava com mais curiosidade de ler. Antes de eu começar a falar sobre ele, eu já vou pedir pra, se você gosta de livros LGBT, se você gosta de livros de distopia sobre luta, sobre resistência, sobre como é ser LGBT dentro de um governo fascista fictício, eu já vou pedir pra vocês deixarem o seu like aqui, porque eu acho que esse é um conteúdo que vocês vão gostar bastante. Se você gosta do canal também, dá o seu like pra me ajudar a divulgar esse vídeo, e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de se inscrever e continuar acompanhando os meus vídeos, que eu faço bastante resenha de livros nacionais, LGBT, de fantasia, de distopia, de terror, enfim, esse livro tem um pouquinho de cada coisa, e eu vou comentar com vocês ponto por ponto. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena comentar nessa resenha é o background, né, o cenário político no Brasil desse universo aqui criado pelo Éric Novello. Nesse universo, o Brasil está sendo governado por um governo extremamente fascista, totalmente diferente da realidade, né? Inclusive, esse livro disparou vários pequenos gatilhos em mim sobre nosso poder de luta e sobre o que a gente pode fazer para combater um governo opressor e fascista e que quer a nossa morte, sendo nós pessoas dentro de uma comunidade LGBT. Ele talvez puxe alguns gatilhos, mas eu acho que ele faz isso de uma forma muito responsável. Aqui nós temos o Brasil governado pelo Escolhido, que é um cara extremamente religioso, que começou sendo alçado dentro da política como uma piada, porque ele era um cara com opiniões extremamente retrógradas e as pessoas começavam achando isso engraçado. Mas depois que ele começou a criar um grupo de apoiadores e começou a ficar forte na política e acabou ganhando a eleição como presidente, as pessoas começaram a entender muito bem a gravidade de você erguer uma pessoa que era pra ser uma piada, uma pessoa com opiniões antigas e retrógradas e opressoras como ele, ao ponto de uma celebridade, e dar mais palco para a voz dele. Esse livro, ele conta muito como a gente não deveria dar voz pra maluco e opressor e gente que quer ver o nosso mal. Isso é uma coisa que a gente já fez muito aqui no Brasil, no cenário nacional todo político. A gente tem esse costume de dar voz às pessoas que não deveriam ter voz. E foi isso que aconteceu aqui no livro Ninguém Nasce Herói, que eu acho que na realidade tem uma ligação muito forte com a realidade do Brasil de agora. Ele foi escrito em 2017 e eu sinto que em vários pontos o Eric parece ter previsto o que ia acontecer depois da eleição do Bolsonaro em 2018, quando a opressão contra LGBTs pareceu ter ganhado mais força por conta do suporte do governo, por tudo que o presidente fala. Teve várias coisas que pioraram no Brasil desde a eleição do Bolsonaro. Se você discorda de mim, tchau. O Ninguém Nasce Herói, ele conta exatamente sobre essa realidade. Aqui o nosso protagonista é o Chuvisco. Ele é um protagonista que eu tive muita facilidade de me conectar. Ele é um garoto jovem LGBT na cidade de São Paulo. Ele é bi e também se encontra dentro do espectro assexual em vários pontos do livro. Ele deixa muito claro que ele consegue sentir interesse amoroso pelas pessoas, o interesse de se envolver com aquelas pessoas, mas que o interesse sexual dele é basicamente inexistente. Isso fez com que eu me identificasse demais com o Chuvisco desde o começo do livro, e isso tornou, acho que, a leitura um pouco mais dolorosa pra mim por conta disso, porque eu via o Chuvisco sofrendo, e como eu tinha me conectado muito com ele desde o começo, eu acabei sofrendo bastante junto com ele nessa história. A nossa história começa de verdade quando o Chuvisco tá num bar com os amigos dele.
dele, e ele sai um pouquinho pra dar uma volta na rua e ele vê um outro garoto jovem sendo espancado pela Guarda Branca. E o que é a Guarda Branca? A Guarda Branca é uma guarda não oficial que foi estimulada pelo próprio governo do Escolhido. É como se fosse um grupo de apoiadores que sai pelas ruas se livrando de coisas que são contra a política do Escolhido, ou seja, agredindo pessoas LGBT, agredindo negros e outras minorias. E esse garoto na rua tá sendo agredido pela Guarda Branca, ninguém tá ajudando e ele pode morrer, e o Chuvisco entra em pânico totalmente. E ele resolve ajudar. Além de ele ser completamente levado pelos impulsos defensivos dele, ele gosta muito de poder ajudar as pessoas, participa de lutas contra o governo de uma forma um pouco mais pacífica no começo, com distribuição de livros, estimulação de leitura. E nesse ponto da história, ele resolve ajudar o garoto, ele entra na briga com a Guarda Branca e ele consegue salvar esse garoto, que ele descobre que o nome dele é Júnior, ele é um garoto trans. O Chuvisco apanha muito nessa briga, é levado pro hospital e ele não sabe o que aconteceu com o Júnior, ele não sabe se o Júnior sobreviveu àquela luta, aquela briga toda, aquela agressão, ele não sabe pra onde o Júnior foi, e ele torna isso uma missão de vida dele, encontrar esse garoto e descobrir se ele tá bem. Ele sentiu uma conexão muito forte com esse menino. E o fato dele ser trans é muito importante pra história também, porque em um determinado ponto o Chuvisco, ele pensa que ele deveria se preservar, deveria talvez se afastar um pouco da luta da frente LGBT contra o governo do Escolhido, mas então ele pensa no Júnior, que é esse garoto trans, ele pensa nos amigos dele que são negros, nas pessoas que não podem anular a própria existência para se salvar, para se proteger de um governo. Essas pessoas em que a própria existência delas é contra um governo fascista. E quando ele percebe que se ele ocultar quem ele é, ele só vai estar se protegendo, ele não vai estar eliminando a violência, ele resolve continuar participando da frente de luta contra o governo do Escolhido. Esse Escolhido, ele acabou de lançar uma medida que é como se fosse uma medida de proteção a minorias. Ele sabe que o governo dele aumentou em muito o número de agressões e mortes contra minorias nas ruas de São Paulo e também de todo o país, e ele lança aí essa medida que é uma medida de proteção de minorias. Só que a gente sabe, desde o começo fica com aquele pé atrás de se essa medida realmente é sincera ou se isso é mais uma estratégia do Escolhido para oprimir a população LGBT de uma forma diferente, usando a Guarda Branca, que é essa guarda não oficial que ele disse que não tem nada a ver com o governo dele. Esse pacto de convivência que foi lançado pelo governo, no começo a gente não tem nenhuma evidência de que ele é falso, mas o que a gente tem é aquela sensação desde o começo de insegurança quanto a esse governo e uma sensação, na verdade, de compreensão por conta da realidade política do Brasil e de quão perto a gente pode estar de uma realidade em que exista uma Guarda Branca não oficial, da realidade em que exista uma opressão forte assim de LGBTs na rua, completamente aberta e apoiada pelo governo. E na realidade nós já passamos por isso em vários momentos aqui no Brasil, a história recente do Brasil, de agressões contra minorias e manifestações públicas contra minorias que não foram de forma alguma repudiadas pelo governo e que foram até de certa forma estimuladas. Então a realidade de Ninguém Nasce Herói, ela é uma realidade muito cruel, porque ela se assemelha em muito à nossa realidade e é um futuro pro qual a gente pode estar começando a migrar. No momento em que ele ajuda o Júnior contra a Guarda Branca, nós descobrimos também uma outra coisa muito importante sobre o Chuvisco, que são as catarses criativas dele. O que são essas catarses? São basicamente momentos de alucinação que o Chuvisco tem dentro da história, e esses momentos eles podem ser trazidos, gatilhados por eventos de violência, por ansiedade, por nervosismo e por vários outros fatores. E esses momentos de catarse criativa, eles são tanto para coisas extremamente irreais, como por exemplo, ele pode ver, sei lá, um dragão voando na direção deles e cuspindo fogo, mas ele também pode ver uma chaleira no fogo e ela parecer completamente uma chaleira normal, e só depois ele se lembra de que aquilo não pode ser de verdade, porque ele não tem uma chaleira na casa dele. Então essas catarses criativas, elas acompanham o Chuvisco ao longo de toda a história, e elas afetam muito a narração dele, porque a partir do momento em que a gente descobre as catarses criativas e o que está acontecendo com o Chuvisco, a gente percebe que, na verdade, ele não é um narrador confiável e a gente não sabe dizer
o que está e o que não está acontecendo nessa história. E isso deixa a gente cada vez mais preocupado com o Chuvisco e com o grupo de amigos dele. Ele tem esse grupo de amigos que anda sempre com ele, que é muito legal. Tem o Pedro, que é um amigo dele que é super engraçado, faz muita piadinha. E depois a gente descobre que o Pedro é muito mais envolvido com causas do que ele parecia no começo. Nós temos o Kael e a Amanda, que são dois irmãos artistas envolvidos também com a luta de uma forma mais pacífica. Nós temos a Gabi, que é uma garota que luta através de trabalho voluntário, ajudando com o trabalho de ONGs que fazem apoio a jovens LGBT dentro desse universo. E nós temos o Dudu, que é um personagem que teve um certo envolvimento com o Chuvisco há muito tempo e que agora acabou voltando pro grupo de um jeito diferente através do envolvimento com uma outra pessoa aqui do grupo. O grupo do Chuvisco me chamou muita atenção ao longo da leitura, eles são muito bem desenvolvidos, eu gostei muito de como o Eric criou cada um desses personagens, eles têm cada um deles o seu background de luta. Eu sinto que em alguns momentos a gente não tem um background pessoal dos personagens, a gente tem apenas o background deles de luta. A gente sabe que, por exemplo, que a Gabi apoia uma ONG para jovens, mas a gente não sabe como é a família da Gabi. A gente não sabe de onde ela veio. Então, eu gostaria de ter mais detalhes desses personagens, mas eu consigo entender que o foco dessa história era muito mais no agora do que no passado, e o único passado que a gente tem na história é o passado do Chuvisco, que envolve as terapias que ele fazia por conta das catarses criativas e também esse envolvimento antigo que ele tinha com o Dudu, e ele conta em vários pontos da história também como ele conheceu cada um dos amigos dele. Esse livro foi muito especial pra mim, foi uma leitura que eu precisava ler agora mesmo, foi a leitura perfeita pra mim, e ele me trouxe de volta um hábito de leitura que eu não tinha há muito tempo, que é o hábito de grifar e fazer anotações em beiradas de página. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, eu era um pouco protecionista com meus livros, mas esse livro me trouxe de volta esse amor por marcar os livros com marca-texto mesmo e escrever notinhas nas beiradas. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque como esse livro atiçou várias coisas dentro de mim, várias emoções dentro de mim, eu fiz questão de anotar o que eu tava pensando e o que eu tava sentindo em várias partes da história, nas bordas, porque dessa forma, se eu voltar a ler esse livro daqui a um tempo em uma realidade diferente no Brasil, ou se outra pessoa pegar esse meu livro pra ler emprestado, ou se algum dia esse livro for parar nas mãos de outras pessoas através de doação, ou enfim, a pessoa vai ler e vai poder sentir o que outra pessoa sentiu através dessa leitura, uma pessoa que leu esse livro em um determinado momento diferente da história e que possivelmente teve impressões muito diferentes dele por conta disso. Esse livro foi uma leitura 5 estrelas pra mim, ele é o tipo de livro LGBT que eu gosto de ler porque ele trabalha uma história que não tem absolutamente nada a ver com romance, mas que tem tudo a ver com luta e com construção de personagem e com o quanto aquele personagem precisa participar daquela luta. Ele foi um livro maravilhoso, eu não conhecia ainda a escrita do Eric Novello e eu acabo de me tornar super fã do Eric agora por conta disso. Eu tenho a impressão de que eu poderia ler qualquer coisa que ele escrevesse. A narrativa dele nesse livro é maravilhosa, você gruda nesse livro de uma forma absurda e eu não conseguia parar de ler. E por conta disso, eu recomendo que vocês leiam. Ele foi o livro que eu comecei pra minha maratona literária de inverno, com aquele desafio que eu falei pra vocês que eu ia fazer e convidei todos vocês a fazer comigo, que era a leitura de livros escritos por autores LGBT nacionais. Esse daqui foi o primeiro livro que eu li e foi uma leitura incrível. Então eu recomendo que, se você ainda não conhece o trabalho do Eric Novello, que conheça Ninguém Nasce Herói e o Chuvisco, que é um personagem maravilhoso criado por ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra me ajudar a divulgar esse vídeo aqui no YouTube. E se você for novo por aqui, novamente, seja bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.